Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu espero que até final desse mês eu consiga arranjar um microfone. Eu tenho que ficar utilizando o meu celular por enquanto. Mas eu acredito que no final do mês eu já vou estar com um microfone. E aí a qualidade do áudio talvez já melhorar, enfim. E a iluminação também, eu estou usando um abajur. Na verdade, hoje foi o primeiro dia que eu consegui ver uma iluminação melhor para os vídeos. Nesse canal, no caso, eu só postei um vídeo, né? E não foi nesse formato. Mas eu tenho outro canal em inglês. E aí já tenho alguns vídeos lá. Só que eu tava tendo problema com essa questão de iluminação. Mas eu acho que isso já foi resolvido hoje. Só que eu vou melhorar as coisas daqui pra frente. Mas enfim, indo pro tema do vídeo, provavelmente o título do vídeo já vai dizer um pouquinho o tema que eu vou aprofundar. E é bem diferente, né, do meu primeiro vídeo. O meu primeiro vídeo foi mais uma questão pessoal, mas que, como eu falei, né, eu acredito que foi algo digno de ser registrado, pra mim pelo menos. Para os outros se ajudar em alguma coisa, e eu acredito que tenha a possibilidade de ajudar também. Que bom, mas no caso é algo que eu fiz mais com esse objetivo de eu recordar desse momento. Mas também vai ajudar as pessoas. Agora, voltando pro tema mesmo do vídeo, esse caso que foi anunciado, né, que foi registrado, enfim, divulgado, que foi o caso Epstein, ele me chamou muita atenção porque eu já tinha visto esse caso há um tempo atrás, só que parece, não sei se ganhou algum hype, se teve novas informações que surgiram, porque eu vi muitos vídeos novos, né, falando a respeito disso. E assim, claro que a maioria foi falando a respeito do que estava lá no documento, a respeito das investigações e tudo mais, mas eu queria trazer um pouquinho isso para essa área mais psicológica, né, e espiritual também. O, o caso de Epstein, assim, Epstein, na verdade, não é Epstein, é Epstein. O caso do Epstein foi algo assim bem estranho pra mim, né? Eu fui procurar um pouquinho a respeito da história dele e ele não foi assim um cara que criou uma empresa em si ou alguém que subiu, né, assim o seu patrimônio de uma maneira entre aspas convencional, por exemplo, criando empresas ou fazendo grandes negócios. Assim, no caso dele foi fazendo grandes negócios, mas a gente pode dizer que ele era uma pessoa mais assim oportunista. Se eu não me engano, ele começou a dar aulas mesmo sem ter diploma e enfim, ele começou a ter esse networking, né, com pessoas que tinham dinheiro e a partir disso ele foi galgando coisas maiores por conta dessas pessoas. Então eu vejo nele uma pessoa assim oportunista. Não estou fazendo um juízo de valor aqui. Para mim, ser uma pessoa oportunista não é algo bom ou ruim. Eu acredito que isso depende daquilo que você vai fazer a partir das oportunidades que você obteve. Até porque a nossa vida ela é feita de oportunidades. Né? Tem um ditado que diz que, por exemplo, a sorte ela não existe. Na verdade, ela acontece quando a oportunidade e alguém que está preparado se encontra. Mais ou menos isso. Ou seja, você está trabalhando, você está em busca de alguma coisa. E em um determinado momento você tem a oportunidade e aquilo ali, entre aspas, é sorte. A gente vê isso no caso, por exemplo, se eu não me engano, de Bill Gates. Eu não me lembro se foi ele que estava numa universidade e ele gostava muito da área dos computadores e ele teve a chance, né, de na universidade dele eles terem recebido um maquinário de ponta. Então ele passava o dia todo naquilo, enfim, a partir dali ele foi desenvolvendo a empresa dele. Isso é uma pessoa oportunista, ou seja, uma pessoa que aproveita as oportunidades que a vida dá. E a partir disso, ela encontra a sorte dela. Mas voltando para o assunto, o que me chamou a atenção foi que assim, Epstein ele foi um cara que chegou num nível de riqueza muito absurdo, né? Onde eu acredito que tudo que ele via e ele buscava ter, e ele desejava, eu acredito que ele poderia ter, né, materialmente falando. Porque ele estava num nível de financeiro assim muito absurdo, né? Ele comprou uma ilha, ele tinha uma mansão de 100 milhões de dólares, cara, isso é um valor absurdo. E assim, isso é uma das mansões dele, não é o patrimônio total dele, né? É, além disso, ele tinha toda aquela conexão com várias pessoas do alto escalão, assim, né? Príncipe, presidente, diretores de empresas. Então, assim, o que não faltava para ele definitivamente era dinheiro. Tanto que ele chegou ao ponto de comprar pessoas, né? Ele não comprava apenas bens materiais, mas ele passou a comprar pessoas. E é justamente nisso que eu queria adentrar, porque é algo que eu tenho visto assim que acontece muito com pessoas famosas, né? Eles chegam num ponto onde eles buscam prazer e eles não parece que não encontram mais. E aí eles começam a inventar coisa. Mais ou menos isso.
Então, assim, quando a gente olha para o caso de Epstein, muitas coisas estranhas aconteceram. Existem situações que a gente nem sabe, né, que não foram divulgadas, e não vão ser por uma questão de, assim, situações que não podem ser divulgadas, né, situações pesadas, enfim, mais pesadas do que isso que já foi. Eu acredito que existiu, né, algo de grande impacto, não só nesse sentido sexual, de exploração, de abuso, mas eu acredito que todos os temas de coisas que a gente possa imaginar, enfim, que ferem a humanidade, vamos dizer assim, estavam inseridos naquele contexto. E eu queria justamente trazer isso pra gente hoje. Porque, assim, basicamente, a vida de Epstein, ela se tornou uma vida de hedonismo, né? A gente vê que, por exemplo, ele colecionava fotos. Ele escolhia a posição das fotos das pessoas que ele queria ver. Além disso, a gente vê outros casos absurdos, assim como até mesmo intervenção biológica em crianças. Então, assim, ele realmente chegou em um ponto muito extremo, né? Onde você vê que o normal, ele deixou de ser algo que satisfazia ele. E até mesmo o anormal, né? Ele já estava indo para aquilo que é imoral, para aquilo que é ilegal, por conta de não estar mais encontrando prazer naquilo que ele já tinha acesso. E assim, às vezes a gente olha para um caso desse e parece ser algo que está muito longe, está muito distante, né? Por conta da quantidade de dinheiro que ele tinha e aquilo que ele pôde fazer. Mas quando eu olho para nossa vida, eu percebo que muitas das vezes a gente caminha para o mesmo ambiente. Claro que talvez não de tão extremista, mas também a possibilidade de ser tão extremista quanto. Eu não diria no sentido de, por exemplo, você construir um império em volta daquilo que você busca. Mas quantas são as pessoas, por exemplo, que consumem conteúdo adulto que incluem coisas ilegais, né? E aí eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Conteúdo adulto sem adulto, vamos dizer assim, né? Ou outras coisas piores. E isso acontece porque o que a gente vê é isso, é o ser humano, ele se torna desensibilizado a algo que antes seria prazeroso para ele. Então ele começa a buscar novas fontes. A gente vê muito isso, por exemplo, na própria questão do vício em conteúdo adulto mesmo, que é uma das coisas que mais afeta a parcela de homens no mundo. Eu mesmo já fui um tipo de pessoa que já fui viciado nesse tipo de conteúdo. Hoje em dia, graças a Deus, não é o meu caso. Mas assim, esse é um cenário em que isso acontece de maneira muito clara. Você começa consumindo conteúdos mais brandos, a gente pode dizer assim, conteúdos mais simples, mas a sua mente ela vai querendo algo além. E aí você começa a ir além mesmo daquilo que antes você estava acostumado, né? Eu já cheguei a ver relatos e situações assim que são até meio macabras, né? Porque eu particularmente nunca cheguei ao ponto assim de ver algo muito além do imoral, vamos dizer assim. Eu já cheguei bem perto, tenho que admitir, mas nunca passei dessa linha, né? Posso dizer assim. Mas eu vejo que é porque eu não vou trazer isso aqui, eu também acho que não faz sentido falar a respeito do cenário em si, das coisas que eu cheguei a ver as pessoas falarem, ouvir as pessoas fazerem. Até mesmo porque não vai agregar em nada, só vai mostrar um pouco da questão absurda. Né? Por exemplo, eu já vi casos, esse eu acho que dá pra falar, que é mais leve, mas é pra você ver a questão da dependência. Pessoas que, por exemplo, passavam horas, 6 horas ou mais, trancados em um quarto. Alguns vão chamar isso de edging, né? Que é essa questão de você não chegar no seu clímax, mais ou menos isso. E aí você perpetua a situação, a sensação de prazer. E isso faz com que você continue naquele ato até você, sei lá, realmente chegar no clímax ou não conseguir mais continuar, né? Enfim. Então, assim, existe muita coisa absurda que o ser humano ele é capaz de fazer no que diz respeito ao prazer. E como eu disse, na questão do conteúdo adulto, isso é tão próximo da gente quanto a gente imagina, né? É porque nem todos os casos eles são descobertos. Nem todas as pessoas elas são descobertas, né, naquilo que elas fazem. Mas a realidade é que a gente está em um mundo que é inserido por isso. Quer ver um outro exemplo? As próprias redes sociais, né, Instagram, TikTok, todos esses mecanismos de dopaminérgicos que você fica rolando a tela, rolando a tela, rolando a tela e nunca chega no fim. Isso também é uma espécie de busca por prazer. Você fica fazendo aquilo ali porque aquilo ali é algo que traz uma alteração química no seu cérebro e faz com que você se sinta bem. Não é que você se sente bem, mas você passa até a se tornar dependente daquilo.
Você se torna dependente do prazer. Da mesma maneira como Epstein estava dependente do prazer na área sexual da vida dele. Então, é justamente isso que eu quero trazer pra gente hoje. E já vou caminhar pro final. Então, assim, eu cheguei a ver também o relato, e aí não tem como dizer se isso é verdadeiro ou não, né? Um relato de um cara que disse ter trabalhado pra ele. E esse relato ele deixou no 4chan, ele disse que ia se suicidar. Quase que eu falei a palavra. Enfim, ele ia, né, bater as botas por si mesmo. Enfim, mas ele trabalhava pro Epstein, assim, ele viu muita coisa degradante, viu muita coisa desumana e fez muita coisa desumana, né? E ele falava, assim, que ele tava muito arrependido e o que mais pegava ele era a questão de que, assim, ele viu ele entregando a alma dele, né, por um valor, se eu não me engano, começou com US$ 75.000 por ano que ele recebia. Então, assim, ele falou, cara, aquele empresário, ele comprava a gente, porque ele sabia que a gente estava disposto a fazer coisas absurdas em troca do dinheiro. Então, assim, a busca pelo prazer, ela pode acontecer de diversas maneiras, né? Pode acontecer na busca pelo dinheiro, pode acontecer nessa busca por prazer no dia a dia, acessando conteúdo adulto, acessando rede social, jogos. E o que a gente viu nesse caso foi algo muito absurdo, né? O caso de Epstein. Mas na verdade a gente está indo para o mesmo lugar que ele, grande parte da sociedade está indo para esse mesmo lugar. Nós temos anestesiado nossa mente, o nosso cérebro em busca de prazeres. E em determinado momento a gente não vai conseguir lidar com isso. A sociedade não vai conseguir lidar com isso. Esse ano, por exemplo, eu fiz um compromisso comigo, né? E com Deus. No caso, eu sou cristão e, enfim, eu não vou ficar empurrando a minha fé nos outros aqui, mas eu vou falar a minha situação, né? Eu fiz esse propósito de cortar tudo aquilo que me distraía e eu já tenho sentido uma diferença enorme na minha vida. Eu cortei minhas redes sociais, eu cortei os jogos e, enfim, todas as coisas que me despertam, né? Já tive muito problema com relação à luxúria e, por exemplo, nas redes sociais o que não falta são conteúdos apelativos. Então isso também tem feito muito bom pra mim no sentido de que eu não tenho mais tido esses gatilhos, né? Mas enfim, eu queria trazer isso pra gente porque a gente pode ir pra esse caminho de busca, né, do hedonismo. O hedonismo é a filosofia dessa busca incessante pelo prazer, né? E, cara, a verdade é que a sociedade ela tem ido pra esse caminho. A gente tem buscado prazer em tudo. E algo que eu tenho percebido é que o sofrimento e a dor na vida do ser humano não é algo ruim, vamos dizer assim. Na verdade, a gente tem que ser muito grato por em determinados momentos a gente sofrer e nós sentirmos dor. Porque a verdade é que uma vida rodeada de prazeres, ela é tão prejudicial quanto isso que aconteceu nesse caso de Epstein. Ele, ele tinha uma vida recheada de prazer. E o que ele passou a fazer? Ele passou a comprar pessoas, ele passou a usar e descartar pessoas como se fossem objetos. Então, assim, eu acho que não tem um exemplo mais claro de como o prazer ele destrói o ser humano. A questão é, o prazer ele não é prejudicial ao ser humano, mas deve haver um controle, porque o problema vem quando nós se tornamos escravos dele, seja escravo do dinheiro, seja escravo de bens materiais, seja escravo da segurança, seja escravo, enfim, de qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, assim, esse vídeo pra mim, eu gostaria que ele fosse pra vocês, na verdade, um lembrete para que você possa parar nesse momento e olhar um pouquinho a respeito daquilo que está à sua volta. Eu acredito que 90% das pessoas que iniciaram esse vídeo nem estão aqui nesse momento. No final do vídeo, justamente por conta disso. A sociedade já colocou tanto essa questão do prazer a curto prazo que a gente não consegue ver um vídeo de 20 minutos. Mas enfim, o meu lembrete final é para que você analise a sua vida, tudo que você tem feito nesse momento. E olhe para aquilo que tem te dado prazer e se pergunte: essas coisas que têm me dado prazer, elas têm me escravizado? E você vai conseguir perceber isso. Não é difícil. Não é difícil. Te garanto que é muito mais fácil do que você imagina. Você pode ver, por exemplo, a quantidade de horas que você passa em uma rede social ou em um jogo e você vai ter a resposta, caso você não queira responder. De quantos por cento da tua vida diariamente você está jogando
fora por conta do seu prazer. Prazer esse que muito provavelmente não vai te trazer crescimento, na verdade vai te trazer sofrimento, porque é uma tentativa sua de ignorar a realidade, de ignorar o momento presente, de ignorar aquilo que a sua alma está falando, porque na verdade é muito mais fácil você anestesiar a sua alma, trazendo prazeres que vão te distrair e vão permitir que você viva mais um dia, né? Você vai matar o seu tempo e no final das contas o tempo ele vai te matar também. Então, reflita um pouco a respeito disso. Observe se você não tem apenas sobrevivido durante esse tempo da sua vida e a sua vida não tem sido essa anestesia a longo prazo até o momento que você vai chegar e morrer ou ir para um leito de morte. Não deixe com que prazeres, por mais simples que sejam, venham ditar o rumo da sua vida. Enfim, esse é o assunto de hoje. Entender como o caso de Epstein e essa filosofia do hedonismo na vida dele está tão presente nas nossas vidas quanto a gente possa imaginar. E como a gente pode acabar tendo um fim tão trágico como ele. E quando eu falo de fim trágico, eu não falo pelo fato dele ter morrido. Até porque muitas são as conspirações de que provavelmente ele nem morto esteja. Mas eu digo fim trágico de você chegar num ponto onde nada mais te satisfaz. E você começa a prejudicar o seu próximo. Você começa a ver todos os outros como se fossem apenas marionetes para que você preencha o seu próprio prazer. E você se torna praticamente um verdadeiro servo do diabo, porque você está na Terra para infernizar a vida dos outros em troca do seu prazer. E o caso de Epstein foi bem emblemático, porque isso foi algo que afetou muita gente, né? Afetou milhares de pessoas. Mas às vezes a gente pode fazer a mesma coisa que ele no sentido de fazer a vida de alguém um inferno por conta da nossa busca do prazer. Então, é isso que eu gostaria de deixar como uma reflexão pra gente no dia de hoje. Espero que vocês estejam bem. Espero que esses vídeos eles sirvam para nos despertar novamente, né? Para uma consciência, para um estado de consciência. Porque a verdade é que a nossa sociedade ela tem nos levado para um estado de inconsciência coletiva. Seja rede social, seja jogo, casa de aposta, conteúdo adulto. Tudo isso é feito para anestesiar o seu cérebro e você viver essa vida onde você é apenas uma marionete do sistema